A paz do Senhor, você que me ouve, que o favor de Deus esteja sobre a sua vida. Aleluia. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o Salmo 63, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, numa terra árida, exausta e sem água. Por isso eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Aleluia. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele estava no deserto de Judá. Estava fugindo do seu filho chamado Absalão, porque Absalão queria matá-lo, juntamente com seu exército, queria tomar o trono. E Davi chega a expressar aqui para Deus e para nós, que ele estava com saudade de ter comunhão com o Senhor. Porque na sua época, ele adorava Deus no templo. Ele adorava Deus em Jerusalém, ali do lado da Arca da Aliança, que era o ícone da presença de Deus. E agora ele está no deserto. E mesmo lá no deserto, a Bíblia diz que ele estava buscando ao Senhor, mas ele expressa que a sua alma tinha sede, né? A sua alma tinha vontade de estar na presença do Senhor. Davi, ele não fala da mordomia, dos prazeres que o palácio proporcionava para ele, mas ele expressa a saudade que ele tinha com Deus, da comunhão que ele tinha com Deus. E Davi chega a dizer: olha, a tua graça é melhor do que a vida. Davi sabia que ele estava vivendo aquela situação, era consequência do seu pecado, mas também ele pôde entender que, apesar daquela situação desfavorável, ele sabia que a graça de Deus é que estava dando forças para ele vencer aquela situação. E eu quero dizer que a graça de Deus, ela nos capacita a gente a superar os nossos desafios, a permanecer firme diante da tempestade e seguir em frente quando tudo parece que não vai dar certo. Eu quero dizer também que a graça de Deus, né, ela nos ajuda a gente a viver a nossa vida e nos dá a capacidade de suportar os nossos desafios. Podemos dizer que a graça de Deus é um dom, é um favor imerecido da parte de Deus, que nos capacita a gente a ter um relacionamento com o Senhor. Aleluia. E Davi chega a dizer: a tua graça é melhor do que a vida. E nós podemos comparar a graça com a vida. A vida é um presente de Deus, mas a graça, ela transforma a nossa vida. A nossa vida é cheia de dificuldade, de sofrimento, mas a graça nos capacita a superar todas essas coisas. A nossa vida é finita, mas a graça de Deus, ela é eterna. A graça de Deus, ela nos perdoa, ela nos justifica. A graça de Deus nos dá esperança e faz a gente viver os propósitos de Deus. Aleluia. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, que certa vez Paulo estava lá vivendo uma situação difícil. Estava com uma doença, um espinho na carne, e ele ora. Ele pede para o Senhor tirar, libertar ele daquele espinho. E Deus chega para ele e diz: olha, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Deus estava dizendo para ele: olha, a minha graça é suficiente para aperfeiçoar o meu poder na sua fraqueza. Você tem que aprender a depender de mim, Paulo. Você tem que aprender a confiar em mim, porque a minha graça é suficiente na sua vida. É isso que Deus está dizendo para mim e para você, que está me ouvindo nesta hora. Eu não sei a dificuldade que você está passando, mas eu creio que a graça de Deus é melhor do que a nossa vida. A graça de Deus, ela vai nos ajudar a gente a vencer as nossas limitações, a vencer as nossas fraquezas, e vai levar a gente a confiar. Eu quero dizer também que a graça de Deus, ela não é somente salvadora, ela vai muito mais além disso.
A Bíblia diz lá em Efésios 2,8, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É certo que a graça de Deus, ela traz a salvação pela fé. Mas a graça de Deus, ela vai mais além do que isso. A Bíblia diz que eu e você precisamos crescer na graça, cada dia. 1 João 1,16 diz isso, que eu e você temos que caminhar de graça em graça, assim como tem que caminhar de glória em glória. A Bíblia também diz que eu e você precisamos perseverar na graça do Senhor. Se eu não me engano, Atos 13:43, você pode ler depois isso lá. A Bíblia também diz lá em 2 Pedro 3,18, que eu e você temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amado, a Bíblia também diz lá no livro de Hebreus 4,16, nos acheguemos diante do trono da graça de Deus, para alcançarmos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. É isso que eu queria compartilhar com você nesta hora. Que a graça de Deus te capacite a você a caminhar, a você a depender do Senhor Jesus. Eu queria orar por você nesta hora. Deus abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, daquela pessoa que me ouve nesse momento. Que a graça de Deus alcance essa vida nessa hora. Que a graça do Senhor leve a pessoa a confiar no Senhor, sabendo que Deus é poderoso para ajudá-lo a vencer toda e qualquer dificuldade através da sua graça. Eu oro assim, é no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Shalom.